Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos chegando cada vez mais próximos aí do fim desse estudo de dons. E eles têm sido bem proveitosos, creio eu. E hoje é a nossa penúltima aula. Nós vamos falar sobre, como a Keila já adiantou aí, o dom de hospitalidade. E esse dom, diferente de alguns outros que nós temos estudado aqui, ele não está mencionado ali naquela lista de alguns textos que nós temos lido sempre aqui, que são Romanos 12, 1 Coríntios 12 ou Efésios 4. Ele não está mencionado em nenhuma dessas listas. Mas a gente sabe que, já até foi falado isso aqui um tempo atrás, que essas listas não são taxativas, elas são apenas exemplificativas. Então, podem ter outros dons que não estão citados nessas listas especificamente, como o dom espiritual. E a hospitalidade é um desses dons que é considerada mesmo sem ser citada. Uma vez que ela tem uma grande importância para a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada, e a gente vai ver mais sobre isso. Então, para exercer esse dom de hospitalidade, Deus separa alguns irmãos de maneira especial e os dota para que eles sejam hospitaleiros uns com os outros. E a gente vai ver que o possuidor desse dom, ele não apenas é aquela pessoa que abre as portas da sua casa. Ele também é aquele que sabe dar uma atenção especial ao visitante, aqueles que são desconhecidos, que estão necessitados. Ele sabe encaixar essas pessoas na igreja, nos grupos da igreja, nas atividades. E o conceito é: o possuidor desse dom espiritual é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual ele suprirá as necessidades que o outro sente de acolhimento fraterno. Eu trouxe a origem da palavra, aí no grego, ela é phioxenia. Eu joguei até no Google para ver como é que falava isso. Escreve piloxenia, mas fala phioxenia. Significa amor pelos de fora, amor pelos desconhecidos. Então ele tem amor em receber os de fora, ele acolhe os de fora de maneira especial. É quando aquele missionário que vem visitar a igreja, ele é o primeiro a se colocar disponível para oferecer sua casa, para que o missionário fique com a família lá na casa dele. E ele faz isso por prazer, ele não faz isso apenas por uma obrigação como membro da igreja, e ele se alegra nisso. Inclusive, não liga muito em ter sua privacidade invadida por um tempinho enquanto aqueles hóspedes estiverem ali. Então, as pessoas que se beneficiam desse dom, elas se sentem acolhidas, amadas e cuidadas. E o apóstolo Paulo foi um exemplo de alguém que se beneficiou desse dom durante a caminhada missionária dele. Cristo e os discípulos, inclusive, também foram quem se beneficiaram muito disso, porque quando a gente lê a Bíblia, é muito comum a gente não parar para refletir que tem gente ali nos bastidores, tem gente ali suprindo as necessidades desse povo. E assim faz com que o ministério deles caminhe da melhor maneira. Eles pulavam de cidade em cidade, tinham pessoas ali acolhendo eles de casa, dando comida, dando inclusive sustento financeiro, para que eles não perdessem o foco da missão. Então, apesar de ter ficado em segundo plano, essa função hospitaleira é muito importante para que a missão fosse cumprida, né? Aí a gente passa para algumas características que são comumente encontradas no possuidor desse dom. A primeira característica é: ele abre seu lar de bom grado, sentindo-se privilegiado em oferecer uma refeição ou um repouso. Ele se sente bem em cuidar dos outros e ele
e ele saber que está sendo útil para o próximo o deixa feliz demais. E por isso ele supre a necessidade e faz isso com amor e com disposição. A segunda característica é não tendo seu próprio lar, ou não tendo liberdade para convidar outros para seu lar, procura meios alternativos para acolher outras pessoas. Então, ele vai fazer esse papel de articular a melhor maneira de acolher a pessoa. Às vezes ele não consegue receber na casa dele por algum motivo. Então ele tenta ver com um irmão da igreja, tenta ver com um familiar, ver às vezes se tem um espaço na igreja para ele ficar. E se for para o irmão ficar na igreja, ele vai dar todo o suporte para aquele irmão. Pode ser que até que ele fique com o irmão na igreja. Então ele dá o suporte e acompanha o irmão para que ele se sinta acolhido ali na igreja. Terceira característica, quer proporcionar um ambiente acolhedor para a evangelização. O intuito da hospitalidade, ele não é só abrigar. Isso aí é uma maneira de se atingir o fim principal. E um dos objetivos é você se aproximar daquele irmão, você criar um vínculo com ele para que aquilo torne possível de que você fale de Cristo para aquela pessoa. Não, às vezes são pessoas desconhecidas, pessoas que não conhecem a Cristo, então isso é uma porta que se abre para que você consiga falar de Cristo. Então quem tem esse dom tem essa preocupação, ele quer criar um ambiente agradável para evangelizar o irmão. Talvez um jantar, porque um jantar é um momento que, normalmente quando as pessoas estão comendo juntas, é um momento que elas conseguem conversar melhor, conseguem colocar os papos em dia. E se ele achar que não é bom com as palavras, não é bom em fazer muito esse papel, ele pode muito bem chamar um irmão da igreja para se juntar a eles no jantar e conversarem juntos, para que aquele irmão possa ouvir falar de Cristo. E quando ele acolhe essa pessoa amorosamente e fala de Cristo, aquele ouvinte ele vai se beneficiar de duas formas. A primeira é fisicamente, porque ele vai ter o corpo descansado, vai ter ali a barriga cheia, e ele também vai se beneficiar espiritualmente, porque ele teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então, dessa maneira, aquele que está sendo recepcionado, ele consegue enxergar o amor de Deus espelhado na vida daquele irmão e sabendo que aquele irmão está fazendo aquilo apenas por amor e não quer nada em troca. Inclusive, isso encoraja pessoas da igreja a colocarem esse dom em prática. Quarta característica, está muito mais interessado no hóspede do que em si próprio. A preocupação dele é com o hóspede, então ele vai fazer o que tiver ao alcance dele para que o hóspede se sinta bem recebido. Inclusive, como eu falei, ele abre até mão da privacidade dele. Dorme num colchão na cozinha para o irmão ficar à vontade. Então ele oferece o melhor que pode. Só que ele não deixa o perfeccionismo tomar de conta a ponto dele colocar a hospedagem a perder. Se não der tempo de consertar a pia, ele não conserta. Se não der tempo de dar um geral na casa, ele não vai fazer, porque a preocupação maior não é essa. Ele tenta extrair o melhor com o tempo que ele tem, mas ele não vai deixar de receber aquele irmão só porque tem coisas pendentes na casa para fazer. O pastor na internet falou até assim, a hospitalidade não é sobre proteger a imagem que você tem de si mesmo diante dos outros. Eu preciso que enxerguem que eu sou alguém organizado, eu preciso que, quando pensem em limpeza, lembrem da minha casa. Não, o intuito da hospitalidade não é esse. A preocupação é primeiro com o hóspede. Por isso, ele não perde oportunidades de exercer o dom, porque se fosse para convidar só quando tivesse tudo perfeito, esse momento nunca ia chegar. Então, poucas vezes pessoas estariam preparadas para receber alguém nessas circunstâncias. Inclusive, a gente vai ver que
que mais na frente que essa característica da pessoa hospitaleira ela pode ser confundida como preguiça. Aí, os outros que não entendem esse dom podem confundir isso como preguiça, porque acha que às vezes ele é desleixado, mas não, ele está focado no intuito principal. Quinta característica. Preocupa-se com visitantes na igreja, querendo que estes se sintam bem e queiram voltar. E essa característica aqui é muito importante para a igreja, e ela é, inclusive, muito mais corriqueira do que o fato de hospedar em seus lares. Hospedar, às vezes, nem a gente nem tem tanta chance de fazer isso, mas receber visitantes na igreja é algo que acontece muito. Isso é muito mais corriqueiro. Então, acaba o culto, a pessoa com esse dom é aquela primeira a chegar no visitante e puxar um papo, saber mais, ele se demonstra interesse, preocupação e cuidado com o irmão. Ele se interessa em saber da vida do irmão. Aí, porque conversando é a melhor maneira dele saber como que ele vai poder encaixar o irmão nas atividades, nos grupos da igreja. Então, ele vai saber melhor juntar pessoas dos mesmos gostos, pessoas que às vezes são da mesma área profissional. E assim o irmão se sente mais acolhido e tem o desejo de voltar. Porque não adianta a gente pensar que a igreja vai crescer só com boas exposições da palavra. A comunhão e o relacionamento entre os irmãos é importantíssima. E por isso a gente não pode confundir cumprimentar o irmão com achar que isso é ser hospitaleiro. Não é isso. Há essa necessidade de um aprofundamento. Há essa necessidade de tirar um tempo para conversar com o irmão e gastar tempo com ele mesmo, para que ele se sinta acolhido. Falar só, oi, seja bem-vindo, isso é apenas educação. Isso é a coisa que todo mundo tem que fazer. E também é muito normal aqueles que não possuem esse dom, que eles fiquem esperando muito pelo outro, né? Aí acaba que um espera pelo outro, o outro espera pelo um, e o irmão fica ali 3 minutos sentado, parado no canto, ninguém fala com ele vai embora, nunca mais volta. E, inclusive, eu reconheço que eu erro muito nisso, e eu gostei desse dom ter caído na minha vez de dar aula, porque me acendeu esse alerta. Por isso que nós não devemos esperar que irmãos tomem atitude nesse sentido. Só os irmãos possuem esse dom, porque senão fica uma carga pesada também para eles. Então, se tem dificuldade de falar com o visitante, chama um irmão que tem essa facilidade e vão junto. Talvez a conversa flua melhor. Lá na sede, lá na igreja sede, tinha uma prática, eu não sei se ainda estão colocando em prática, mas eu achava muito interessante, que era aqueles casais que eram escalados, né, como é que eles chamavam? Grupo de recepção, equipe de recepção. E eles eram aqueles que recepcionavam os visitantes. Eles não deixavam nenhum visitante passar, pegavam os dados para entrar em contato, puxava papo. E os irmãos que tinham essa facilidade ali na igreja, eles faziam esse papel muito bem. Mas, claro, essa atividade ela não deve ser uma desculpa para que os outros irmãos, o restante da igreja, não atuem nessa área. A igreja precisa ser encorajada a atuar nesse sentido, ao invés de esperar que o outro irmão faça. Não espere que o outro irmão faça. Se não consegue, faça junto. Busque aquele irmão que tem esse dom e faça junto. Tenho certeza de que quem tem esse dom vai fazer isso com prazer ao seu lado. Ele vai fazer isso com prazer até porque ele gosta de encorajar pessoas nesse sentido para que mais pessoas sejam hospitaleiras e atuem nessa área dentro da igreja. Sexta característica. Sexta característica. Ele demonstra interesse genuíno em atender às necessidades daqueles que visitam seu lar ou sua igreja. Então é mais ou menos o que eu falei. Aquele que está usufruindo
desse dom, ele consegue perceber que há um interesse do irmão em servi-lo. E que o irmão não faz isso apenas por querer aparecer ou faz por fazer, ele faz por amor. Sétima característica, ele tem facilidade de fazer com que desconhecidos se sintam em casa. Ele sabe como tornar o clima mais agradável. E aquela pessoa se sente parte daquela família. Ela se sente muito à vontade e é como se ele se conhecesse há muito tempo. Então o irmão dotado com a hospitalidade, ele cria esse clima para que o irmão se sinta à vontade, se sinta íntimo e eles consigam fluir bem em conversa e assim possam chegar ao fato de ser evangelizado, de ouvir falar de Cristo e ter sua vida transformada. Oitava característica, ele fica feliz tendo hóspedes em casa. Às vezes, mais feliz do que quando está sozinho ou apenas com a família. Isso aqui eu acho até muito fora da minha realidade às vezes, porque eu gosto da minha privacidade, eu gosto de ficar sozinho às vezes, e eu vejo isso, eu fico de cara como tem irmãos desse tipo, que preferem ter a casa sempre cheia, sempre receber irmãos, e preferem inclusive isso do que estar sozinho. A nona característica, ele gosta de hospedar servos do Senhor que vêm fazer algum trabalho na igreja. Pedir para Thalita, você está com a Bíblia? Você abre para mim em 3 João 1, 5 a 8. 3 João 1, 5 a 8. Tem microfone? Aqui, ó. Terceira João 1, 5 a 8. Amados, procedeis fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome que saíram, nada recebemos dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Obrigado. É aquilo que eu falei, da importância desse serviço de irmãos hospitaleiros, inclusive na jornada missionária. Pessoas da história da igreja, como elas usufruíram desse dom. Então, esse irmão ele faz questão de receber irmãos que vão vir para fazer algum trabalho na igreja, vão vir dar uma palestra, uma pregação, um seminário. Às vezes é um missionário que vem para prestar contas à igreja. Então, esse irmão gosta de receber essas pessoas e ele gosta de ouvir a experiência deles, ouvir a história deles. E nada melhor do que receber esses irmãos em casa para ter esse tempo de qualidade. Décima característica, preocupa-se com os crentes que estão longe de seus familiares e procura fornecer um ponto de apoio por meio de seu lar, família ou igreja. Isso também é importantíssimo. Pessoas que vêm de outros lugares, longe da família, são pessoas que precisam de apoio. E a igreja tem que ser a primeira a fazer esse papel, sabe? Porque nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo, por isso que nós temos que suprir essa lacuna como família da fé. Então, a gente sabe que as coisas não são fáceis para esses irmãos, que eles, principalmente para quem tem filho, é difícil você conseguir resolver uma coisa sem poder contar com alguém, às vezes. Exige uma logística tremenda, às vezes. O presbítero Rafael sabe disso.
ele e a Mariana não tem família aqui. Então a gente tem que se colocar disponível para esse tipo de esses irmãos que chegam nessa situação. Nós, como igrejas, temos que ser hospitaleiros e servir esses irmãos. Então, é muito comum que a pessoa que tem esse dom, ela adote esses irmãos como membros postiços da sua família e sempre convida eles para as coisas e estão sempre presentes juntos. 11ª. Pode falar. Isso é muito legal mesmo, Keila, porque às vezes se você tivesse chegado aqui e a igreja não tivesse te recebido dessa maneira, talvez vocês nem tivessem ficado, né? Você vê como isso gera frutos e a pessoa que foi acolhida dessa maneira, ela começa a ter esse desejo de servir da mesma maneira, porque foi aquilo que fez diferença na vida dela. Então, sim. Uhum. Chique. Exatamente, eu até lembrei disso quando eu estava preparando a lição. Sim, pois é, você tá vendo que né, é um ciclo, um vai ajudando o outro e vai sendo encorajado a isso. Então vamos para a 11ª característica. Acolhe carinhosamente irmãos de outros países ou outra região. Aquele irmão que vem de outro país, aquele irmão que não está no ambiente habitual dele, que tem uma cultura, ele está numa cultura diferente, ele tem que ser visto com carinho pela igreja também. Porque você às vezes está em outra cultura não é fácil. A gente sabe disso porque a gente acompanha de perto a vida do pastor Patrick lá no ministério, na vida missionária dele. Então, a gente tem que ter esse carinho como igreja e acolher esses irmãos que vêm de fora, porque às vezes as coisas são muito difíceis para ele. Então, quem possui esse dom, ele vai ser essa pessoa que vai ser o facilitador para pessoas que vêm de fora com tantas dificuldades de adaptação, para resolver coisas. Então, o irmão é o facilitador. 12ª. Cuidando de seu próprio relacionamento com Deus, é um canal para atrair outros para mais perto do Senhor por meio da hospitalidade oferecida com amor cristão. Um exemplo disso é o da escritora Rosaria Butterfield. A escritora Rosaria Butterfield, ela já foi citada aqui algumas vezes pelo pastor, que ela foi aquela que escreveu Os Pensamentos Secretos de uma Convertível Improvável. E ela também escreveu um livro que é mais voltado para a hospitalidade, que é O Evangelho Vem com uma Chave de Casa. E ela conta que a hospitalidade é a chave e o ponto de partida para a vida cristã, que a partir dela portas são abertas. E num podcast que ela participou, ela conta esse testemunho da vida dela, de como a hospitalidade foi importante para ela. Ela era uma pessoa muito ativa, ela era ativista em movimentos feministas, movimentos LGBT. Inclusive, ela era lésbica e ela morava com a namorada. E ela comenta que não tinha possibilidade nenhuma dela, por conta própria, pisar numa igreja. Chance zero. Por conta própria, ela não iria numa igreja. Mas ela tinha vizinhos. E esse vizinho era um pastor. E a mulher dele também,
E eles sempre convidavam ela para jantar na casa deles, sempre convidavam para ela estar junto com eles. E um dia ela aceitou. E ela foi. E o pastor, inicialmente, ele não já chegou falando de Cristo. Não, ele chegou falando coisas sobre o interesse dela. Sobre política, direitos humanos, igualdade. E as conversas foram rolando. E ela foi indo outras vezes para a casa deles. E as conversas já foram mudando a entonação. O que começou a se questionar quando surgiram os valores éticos, o que é a verdade, o que veio primeiro, a ética ou a verdade. E depois de centenas de conversas, ela conheceu a Cristo. E ela conheceu a Cristo por meio da vida daquele casal. E hoje ela é bênção na vida de outras pessoas. Ela se casou com um pastor presbiteriano. E essa questão de hospitalidade foi tão grande na vida, tão importante na vida dela, que ela sempre coloca em prática com a família essa questão. E eu fiquei surpreso da maneira como aquela família vive, porque eu não tinha ideia de que tinham pessoas dessa maneira, que viviam dessa maneira, a ponto de todos os dias ter as portas abertas para receber qualquer tipo de pessoa. E ela escreve assim, eu vou até ler aqui do jeito que ela escreveu. Em nossa casa, algumas pessoas chegam cedo, outras chegam tarde. Algumas vêm porque querem saber porque todos os carros estão estacionados à frente da nossa casa. Algumas pessoas trazem comida, algumas pessoas trazem amigos. Este banquete de graça é a nossa base. Intencionalmente buscamos os incrédulos para se juntarem a nós. Somos distintamente separados para Cristo e estamos envolvidos com o mundo, servindo aos outros, convidando outros a provar e sentir que o Senhor é bom. Isso é estranho? Sim. Mas como seu vizinho incrédulo saberá que o trono de Deus traz graça para alguns, mas juízo para outros? Como ele saberá que a cultura da liberdade sexual e a autonomia pessoal o enganou e roubou sua integridade como imagem de um Deus santo? E eu achei muito interessante o estilo de vida dessa família. E me lembra muito também como Jesus, lá em Mateus 9, ele sentado à mesa com os publicanos e pecadores, e os fariseus questionavam por que ele estava fazendo aquilo. E Jesus responde lá no versículo 12: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, temos que trabalhar na vida dessas pessoas, porque são eles que são doentes, eles que precisam de cuidado. Convidar amigos à nossa mesa é muito mais cômodo e muito mais fácil. Mas ser instrumento para que o irmão conheça Cristo por meio da hospitalidade é que vai encher os olhos daquele que tem esse dom. E ver isso muda muito a maneira que a gente até às vezes pensa sobre evangelização. É algo muito mais completo, é algo muito que vai além do entregar um folheto, falar Jesus te ama, aí se a pessoa não quer ouvir, infelizmente você já tem que ir embora. Agora, quando a gente pensa em evangelismo por meio da hospitalidade, a gente tem que pensar num convívio. Às vezes é um convívio curto, por pouco tempo mesmo. Mas aquilo pode ser porta para aquela pessoa falar de Cristo. E dificilmente aquela pessoa que está sendo recebida, ela vai cortar aquele que está falando de Cristo, porque ele é amoroso com ela e a recebe com gentileza. Então, criar uma intimidade é o que permite a essas pessoas aos poucos ir penetrando corações que são endurecidos. Aí a gente vai passar agora para a parte de erros, alguns erros que o possuidor desse dom deverá enfrentar, deverá evitar, e riscos e perigos que poderá enfrentar. O primeiro erro. Primeiro perigo, ter sua vontade hospitaleira explorada. É um perigo, pode acontecer às vezes por familiares
familiares que vivem dentro da sua casa e podem chegar até o ponto de estourar o orçamento daquela família. Então, tem que ter esse cuidado. Claro, você tem que servir ao irmão, tem que acolher, mas esse irmão tem esse risco de ter até seu tempo todo comprometido e os seus gastos financeiros estourados. Porque receber gera gastos, isso é inevitável, não tem como. E não só gasto financeiro, como eu falei, gasto de tempo também. E essa vontade também pode ser explorada por irmãos da igreja. E eu achei engraçado que a autora colocou bem assim, especialmente jovens que por falta de noção tratam o lar de quem recebe como se fosse um hotel, deixando-o sujo ou danificado. Isso é comum mesmo. Muitos aqui já fizeram isso no passado, durante a juventude. Eu mesmo, quando era adolescente, eu vivia lá na casa do pastor Jossa lá para jogar com os filhos dele, para conversar. E não era só eu que fazia isso. E foi engraçado que a Mari falou da Eleni, que eu lembrei também da Eleni. A gente, há alguns anos atrás, a casa da Eleni era o point pós-culto. A gente acabava os cultos e ia para a casa da Eleni. Aí eu fico pensando, cara, só sendo muito hospitaleiro para aguentar esse tanto de jovem na tua casa todo dia, todo domingo. Então, eu sugiro que nós, somente aqueles que têm filhos pequenos, que a gente oriente esses meninos desde cedo para que eles não abusem aí dessa hospitalidade no futuro. Será que vai ser lá em casa? É desse jeito. E o jovem não tem essa noção. O jovem não tem essa noção. Ele faz mesmo achando que não está atrapalhando nada. Segundo erro ou perigo: aceitar os preconceitos de outros sobre suas insuficiências, deixando de ter a alegria de exercer o dom. Como eu falei, ele vai priorizar em coisas que são mais importantes para o exercício daquele dom. E às vezes ele vai ter que deixar coisas de lado para que ele possa exercer o dom de maneira melhor ou de maneira mais recorrente, com mais frequência. Imagina se a pessoa, que nem a Rosária Butterfield, ela recebe gente todos os dias na casa dela. Se ela tiver que se preocupar com a limpeza geral de tudo tiver perfeito para ela receber, nunca vai acontecer isso. Então, como ele tem essa prioridade, irmãos que não entendem esse dom podem taxar ele como despreparado ou desleixado. Isso pode desanimar ele e ele acaba perdendo ali a alegria de exercer o dom, achando que ele poderia às vezes fazer melhor. Terceiro erro. Pode falar. Ela não viu a indireta, não. Exatamente. Nem se preocupa, é verdade. Sim, e eu achei interessante você falar isso, porque quando eu estava fazendo esse estudo, eu pensei muito assim na questão de você estar preparado para receber, mas isso acontece até durante a visita. Durante a visita, a pessoa está sentada, está o tempo todo levantando e pegando coisa e limpando. Gente, é muito melhor focar e conversar com o irmão e saber o que ele tem para ouvir e você também colocar o seu papo em dia. Sim, com certeza. Por isso que eu falei, a pessoa faz o máximo que ela pode com o tempo que ela tem, mas isso não pode colocar em risco de perder a visita só por causa disso, entendeu? E, inclusive, quando a família está alinhada nisso, se torna mais fácil, porque um consegue fazer uma coisa, o outro faz outra, e fica tudo mais certinho. Ixi, esqueci de mudar ali em cima, né? Mas a gente está na parte de erros. Eu botei características ali em cima, mas são os erros, viu? Insistir
em exercer frequentemente esse dom em casa, constrangendo os familiares que não têm o mesmo dom, criando assim atritos no lar. Então, o possuidor desse dom ele tem que trabalhar assim a questão da hospitalidade na sua família, sempre lembrar da importância disso, mas ele não pode fazer isso de maneira que vai estar impondo aos outros a agir dessa maneira, nem constrangendo os outros, os familiares. Então tem que ter essa sabedoria e saber diferenciar as coisas. O quarto erro é: se o possuidor for homem da casa, fazer pouco caso dos arranjos e das adaptações de última hora. É o Joel, aquele falou aí, ó. De última hora que a mulher terá que fazer no cardápio, na disposição de todos para dormir e etc., deixando-a pouco à vontade com os convidados. Isso tem que ser conversado no casamento, porque a mulher, às vezes, ela tem esse toque que o homem não tem. São dois tipos de pessoas distintas. Então, a mulher, às vezes, vai ver uma coisinha, um detalhe que o homem não enxerga ou às vezes não acha muito importante. Então é recomendado deixar as mulheres fazer, deixa a mulher fazer as coisas para receber melhor o hóspede, até porque muitas vezes aqueles olhares julgadores vão recair sobre a mulher e não sobre o homem. Então não vale a pena caçar essa briga, façam em conjunto para que o hóspede seja recebido da melhor maneira possível e se beneficie disso. Quinto erro: ter seu gesto hospitaleiro mal interpretado pelo cônjuge. Por exemplo, a irmã é casada com um não crente, aí ela convida alguém da igreja para uma refeição, um irmão do sexo oposto para uma refeição, para planejar alguma coisa sobre uma atividade da igreja, e isso acaba gerando uma desconfiança ali no marido dela que não é crente. Isso aqui é uma outra maneira de dizer um erro e perigo que está presente em quase todos os dons que nós temos estudado aqui, né? Que é esse cuidado de tratar com o sexo oposto, a importância de ter a sabedoria nas tratativas com pessoas do sexo oposto na igreja e fora dela. Então, isso também é muito mais perigoso ainda nesse caso aqui que eu citei o exemplo, quando o cônjuge não é crente, porque é mais difícil ainda de entender a situação, e isso pode tornar-se um problema para o casamento. Sexto, se forem crentes ainda imaturos, receberem em seu lar pessoas não crentes sem o preparo adequado de oração e dependência no Espírito Santo. Por que isso é um perigo? Porque a depender do tipo de pessoa que você está recebendo, se você não estiver preparado para argumentar sobre a sua fé, tá firme na leitura bíblica, aquela pessoa ela pode dominar a conversa, dominar o ambiente, e aquilo pode até se tornar constrangedor para os moradores. E aquela pessoa, às vezes, ainda vai perder a oportunidade de ser testemunha e falar de Cristo por não estar preparado para recebê-lo. Então, às vezes, uma pergunta que aquele irmão te faz e você não sabe a resposta já te deixa retraído. E aí, pessoas que são do mundo, principalmente ateus, nesse momento eles vão crescer e vão dominar a conversa. Então, é bom ter essa vida de comunhão com Deus e para estar preparado para questionamentos e falar a palavra de maneira adequada. Mal entendidos causados por aqueles que não entendem. Oxe, eu não mudei ali, ó, o dom de hospitalidade. Primeiro, por engano, outros podem taxar o possuidor desse dom de, isso aqui eu já falei, desleixado. Desleixado por quê? Por agir com despreocupação com coisas secundárias. Ele, às vezes, não vai se preocupar tanto com ter um ambiente perfeito para receber alguém e acaba deixando coisas de lado e assim, irmãos, o taxam como desleixado.
Outro, por engano, outros podem taxar o possuidor desse dom de ser o hospedeiro oficial da igreja, por exercer bem essa função, e assim logo pensam que ele sempre deve ser aquele que vai receber a todos que vêm de fora. Ou seja, qualquer um que vem para fazer qualquer tipo de atividade na igreja, qualquer trabalho na igreja, tem que ficar na casa daquele irmão, porque ele é o hospedeiro oficial. Isso é ruim porque claro, vai ser bom, às vezes, para quem o recebe, para quem está sendo recebido, mas tem um lado ruim porque a igreja perde a chance de atuar nessa área. E além de ter aqueles inconvenientes que eu falei aqui, de gerar muitos gastos, de gerar um gasto de tempo excessivo, aqueles irmãos podem ter às vezes não estão preparados para receber, ou não podem receber, e eles vão ter que receber porque a igreja taxou eles como, escolheu eles que eles são os hospedeiros oficiais e eles têm que receber e ponto. E não é bem assim que funciona. Isso aí tem que ser algo voluntário. Terceiro, por engano, outros podem taxar o possuidor desse dom de querer aparecer ou se achar importante demais, por ter prazer genuíno de hospedar pastores, missionários e etc., e pela facilidade e espontaneidade que acolhe visitantes. Outro, por engano, outros podem taxar o possuidor desse dom de ser informal demais ou irreverente, por tratar os hóspedes desconhecidos com intimidade como se fossem membros da família, inclusive aqueles que têm uma responsabilidade elevada na igreja ou um destaque na igreja. Exemplo, vai visitar a igreja o pastor Augusto Nicodemos. Aí aquele irmão recebe ele, mas trata ele como se ele fosse íntimo. Aí o pessoal da igreja já fica logo assustado. Nossa, ele está recebendo o pastor Augusto Nicodemos dessa maneira, porque ele tem uma posição elevada ali na igreja, ele é conhecido. Então, o pessoal se assusta dessa maneira, acha que ele está sendo despreocupado e não está agindo com formalidade e a reverência que deveria. Mas não é bem assim. O exercício do dom da hospitalidade, já caminhando para o nosso fim. A gente viu em outros estudos de dons que tem alguns dons que eles se chocam. Que a pessoa que tem esse dom, o dom X, ela não pode ter o dom Y porque são dons que batem de frente. Não é o caso da hospitalidade. A hospitalidade ela tem essa qualidade especial de combinar com qualquer dom no mesmo possuidor, né? Então, esse dom da hospitalidade ele é inclusive aquele que gera oportunidades para que haja o exercício de outros dons. Ela abre brechas. Ela é, como eu falei, a porta de entrada para receber outros dons. E ela, por meio dela, é capaz de suprir as necessidades emocionais, espirituais e materiais, tanto dos irmãos da igreja quanto os de fora. Mas a gente sabe que, às vezes, ao exercer esse dom, o irmão vai ter dificuldades. Exemplo, nem todos da família têm esse dom. Então, é uma dificuldade para aquele que possui esse dom, porque se torna mais difícil o exercício. Então, querendo ou não, a família ela tem que estar alinhada com esse propósito, principalmente quando for abrir as portas da casa deles. Então, tem que se trabalhar desde cedo com as crianças nesse sentido, porque filhos que são criados num lar hospitaleiro, eles podem aprender a ser acolhedores desde cedo, e isso é bênção. A Rosária Butterfield, ela também escreveu bem assim, ó.
É bom para crianças observarem seus pais vivendo o evangelho em uma comunhão regular à mesa todas as noites. Elas os veem acolhendo calorosamente vizinhos que pensam de maneira diferente. E elas esperam que talvez, apenas talvez, seus segredos estejam seguros com vocês. Elas os veem vivendo fluência no evangelho, lidando com conflitos, fazendo sacrifícios e testemunham incrédulos se rendendo a Cristo na mesa da cozinha. As crianças do bairro percebem o que está acontecendo em sua casa e logo começam a vir jantar, fazer perguntas, abrir seus corações nas devoções familiares e ir à igreja. Essas crianças começam a trazer seus irmãos ou seus pais, seus filhos, contemplam que Jesus é realmente o Rei e está realmente vivo. E que ele não é apenas um acessório que vocês trazem à tona no domingo de manhã ou no grupo de jovens. Eu achei muito interessante o jeito que essa família vive e o jeito que eles instruem os filhos desde cedo para que sejam hospitaleiros nos seus lares. Próximo tópico, a responsabilidade de pastores e líderes de serem hospitaleiros. No caso de pastores e líderes, não se trata mais de se tem o dom ou não. Aqui é sim uma responsabilidade assumida. E eles têm essa responsabilidade, como eu falei, tem no dom ou não. Paulo, ele instrui Timóteo e Tito sobre isso. André, abre pra gente aí em 1 Timóteo 3:2. Dona Berenice, você abre pra gente em Tito 1. Tá não? Você abre, Eleni? Tito 1, 7-9. 3:2. Pode ler. Isso. Então, isso não é também apenas uma responsabilidade da liderança, nem dos que têm um dom, mas sim de todos os crentes. Porém, para que isso seja mais fácil, é bom que os líderes sejam exemplo para que os liderados possam seguir nesse sentido. Então, quando a liderança faz esse papel de maneira sábia e com empenho, os liderados eles são capazes de seguir aquele exemplo melhor. Ser hospitaleiro é uma maneira da autoridade demonstrar um espírito serviçal ao qual Jesus deu tanto valor. Mas não pode, como eu falei, não pode ser motivo para que a igreja espere de braços cruzados. A função precisa ser dividida e a igreja como um todo precisa atuar nessa área para não sobrecarregar a liderança. Por isso que a responsabilidade da igreja é de ser hospitaleira. Cada crente que não tenha recebido esse dom, apesar disso, deve ser hospitaleiro. Todos na família da fé são convocados por Deus para isso. E, claro, aqueles tem uns que são separados para ter o ministério especial nessa área, mas isso não isenta a igreja nesse sentido de assumir essa função. E um texto que lembra disso é 1 Pedro 4, 8 e 9. Eu vou ler aqui. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Eu vou ler também Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hebreus 13, 1 e 2. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. E por último, Mateus 25, 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Tem muitos crentes que, de uma forma ou de outra, eles estão sós.
ou às vezes ele é o único crente do lar, ou às vezes ele é um solteiro, ele é um seminarista que está estudando numa cidade longe da família, um aluno que está cursando a faculdade em outro lugar, porque é normal pessoas virem de outras cidades, principalmente do interior, para atuarem, né, nas cidades grandes, pessoas que são transferidas de filiais de empresa, e quando eles chegam nesse novo lar, a igreja tem que ser a primeira a acolher essas pessoas. Só que muitas vezes não é assim. Às vezes os amigos da universidade vão ser aqueles que vão acolher melhor. Às vezes colegas do trabalho vão dar suporte maior. E isso é péssimo para a igreja. E pode ser motivo dos irmãos abandonarem a fé. Imagina você indo morar num lugar e quando você chega lá, a igreja não faz nada para te receber. É péssimo. Nós temos que estar alertas para essa situação. Vou contar um caso bem rapidinho aqui, já para finalizar. Tinha uma garota de 17 anos que foi cursar direito em uma cidade, e a mãe dela era muito ativa na igreja, e ela, tanto nacional quanto regional, e ela foi e falou entrou em contato com aquela igreja, falando: olha, minha filha está indo morar nessa cidade, recebe ela bem aí, que ela vai cursar direito aí. Quando a menina chegou lá, a igreja não fez nada, agiu com indiferença. Já a diretora católica do pensionato que aquela menina estava morando, mandou uma carta logo na primeira semana para a mãe, falando bem assim, que estava muito feliz com a chegada dela e expressou uma esperança para que aquela moça se sentisse bem naquele lugar. Então a mãe dela falou bem assim: perdemos assim futuros médicos, engenheiros, advogados, dentistas que formariam uma liderança no futuro bem próximo. Agora compreendi as duras penas porque isso acontece. Pessoas que teriam aptidões para ser instrumentos para aquele corpo, às vezes não tem nem chance de começar a servir porque não foram bem recepcionadas. E agora, para finalizar mesmo, eu vou ler Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, gente, a hospitalidade vale a pena. Ela é capaz de potencializar outros dons, gerar brechas para penetrar corações que são endurecidos, desenvolve intimidade para pessoas que jamais teriam motivo nenhum para ser amigas e encorajam irmãos a serem hospitaleiros. Vamos olhar com mais carinho para esse assunto, vamos trabalhar nos nossos corações o desejo de servir ao próximo e sermos hospitaleiros, porque a igreja ganha muito com isso. É isso que tínhamos para falar sobre o dom de hospitalidade. Agora nós vamos cantar, né?